Seja bem-vindo ao segundo episódio. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante e você vai aprender a como vender, a como comprar, a como investir em casas, em imóveis nos Estados Unidos, lá no sul da Flórida, com Angela Blackmon. Obrigada, Ludmila, por estar aqui. Obrigada pelo convite novamente. Vamos falar, então, sobre algo que a gente falou no último episódio e eu pedi para você falar mais sobre isso nesse, né? Pre-approval e a pré-qualificação. Isso. Qual que é a diferença? Conta pra gente. E se isso faz diferença na hora ali de fazer o investimento, né? Na verdade, o pre-approval e como se diz você em português, a pré-qualificação. Isso. É a mesma coisa, né? O approval, mesmo que já chega a ser um pouquinho diferente, porque o pre-approval é você me passando superficial. O meu salário é X, as minhas despesas é Y, o meu lucro é isso. Então, assim, a gente vai coletar o que você me passar. Eu não vou lá puxar a fundo, não vou te pedir extrato bancários para... É uma coisa mais superficial. Nós vamos começar todo o processo. Se você foi honesta comigo, não tem problema, não vai dar errado. Se você não esqueceu nada durante a pré-qualificação, vai dar tudo certo. Se você me falou que o seu salário é X e está tudo certo, você não tem uma dívida que você não me passou, é o que você precisa para comprar a propriedade. Aí ele vai começar todo o processo, né? Então ele vai começar a prova de tudo, ele vai querer prova de tudo isso, né? Me passa o extrato bancário, me passa um documento de onde você trabalha. Eu quero provas que você realmente recebe esse salário X todo mês. Aí já entra em outro passo. Ou ainda está no... Não, essa é o que eles vão procurar. Eles te pré-qualificam para você comprar uma propriedade. Aí a gente vai começar a procurar a sua propriedade. Uhum. Eu não aconselho olhar nada sem aí agora eu não estou conseguindo falar. Pré-qualificação. Porque eu não gosto que o cliente, às vezes, cria, tipo... eu quero comprar uma casa X. Aí ele se qualifica para Y e ele vai ficar frustrado porque ele não vai conseguir comprar. Ele já viu aquela outra casa que ele se apaixonou. É muito fácil você olhar uma casa de 1 milhão e se apaixonar e depois você se qualificar para 500. Aí você não vai gostar de mais nada. Aí fica difícil, Aí fica difícil, porque... Tem uma frase que a gente fala que assim, o que os olhos não veem... O coração não sente, né? Exato. Então, eu falo para o cliente, enquanto você não está pronto para olhar, não olhe. Para que você não fique frustrado depois, né? Mas eu queria tanto aquela casa... Mas comece como de 500 hoje, aí vai devagar que você chega lá na de 1 milhão, né? Lá nos Estados Unidos, eu não sei se na sua região tem isso, mas a questão assim de abrir as casas para visitação mesmo, para que a pessoa possa lá abrir. Nós corretores fazemos isso. Sempre vai estar... lá tem algum sistema que a gente tem acesso às propriedades. Eles passam os códigos para a gente entra, mostra a casa para os clientes. Eles saem da casa. Se eles estão morando, 90% eles saem enquanto a gente está visitando para que a gente fique mais à vontade na propriedade. Para que a pessoa não fique um pouco constrangida, né, de abrir uma porta. Porque eu gosto que o cliente verifique tudo, né? Dê uma olhada, se tem vazamento, dá uma olhada no teto, abre gabinete para ver se a propriedade realmente está em boas condições. Fizemos o pre-approval, encontramos a casa, aí a gente vai fazer uma inspeção. E nessa inspeção a gente vai olhar as condições da casa, né? E se a casa tem algum problema sério, durante o período da inspeção a gente pode desistir. A gente pode cancelar o processo. Então, eu falo para o cliente, veja direitinho, esteja ciente que é isso que você quer. Normalmente eu sinto quando a pessoa gosta, que quando ele entra na casa, você vê quando a pessoa gosta ou quando, gostei. Mas você gostou da casa, é interessante que faça tudo isso. Faça a inspeção. A inspeção, ela ajuda, não quer dizer que seja garantido de 100%, porque a gente só consegue ver o meu superficial, porque a gente não pode entrar. A gente não sabe o que tem dentro de paredes, né? Uhum. A gente não pode quebrar nada. Não dá pra quebrar. Não pode quebrar nada, você não pode fazer nenhuma danificação. Eu, por exemplo, é muito engraçado que eu chego numa propriedade, a gente já faz um raio-x de teto, parede, trincado. Às vezes as pessoas não vê. Nós, corretores, que às vezes é o nosso trabalho, a gente já chega e já dá uma olhada, né? Então, é interessante, veja direitinho, né, essa casa, para que você depois não tenha uma surpresa maior, né? Eu fiquei também pensando a respeito de
na questão de se apaixonar por uma casa que às vezes não está ali no momento da pessoa, dentro do budget, né? Dentro daquilo que ela consegue no orçamento dela. Isso. Esse processo que você diz de visitação, você seleciona as pessoas que vão visitar ou fica em aberto? Por exemplo, eu estou passando aqui e eu estou pensando em comprar uma casa. A gente tem um processo que a gente chama de open house. Nos Estados Unidos a gente tem uma plataforma que todos os corretores colocam os imóveis nessa plataforma. E essa plataforma distribui para todos os que a gente chama de third party, né? Que é Zillow, Realtor.com e várias outras. A gente pode colocar... Hoje faremos uma open house que a gente vai abrir as portas para quem quiser. Normalmente a gente gosta que tenha pelo menos 2 corretores, né? Na época da pandemia, a gente tinha filas do lado de fora. É super interessante, que a gente não queria que tivesse muito tumulto dentro das casas, né? O pessoal fazia filas do lado de fora, para que não tivesse muitas pessoas no mesmo tempo dentro das casas. Mas tem isso. A gente tem o que a gente chama de open house. E a pessoa pode passar e visitar a propriedade. Se ele tiver um corretor, ele pode visitar e falar para o corretor assim, olha, eu já tenho a minha corretora e eu vou passar o seu contato para a minha corretora e ela vai entrar em contato com você caso eu esteja interessado na propriedade. O mais interessante é que às vezes a pessoa fala assim, aqui tem uma corretora, eu vou com ela que ela vai me ajudar. Você tá esquecendo que ela é corretora do vendedor. Então, ela sempre, eu até aconselho que você tem uma corretora que você confie, vá na sua corretora que você confie. Porque ela está trabalhando para você. Ela está ali para te proteger. Então, tem o corretor do vendedor e tem o corretor do comprador? Isso. Lá eu coloco minha propriedade numa plataforma. Eu estou representando o vendedor. E uma pessoa está procurando uma casa para comprar e ela tem um corretor que está ajudando a encontrar uma propriedade. Ela viu a minha propriedade, ela gostou, o corretor do vendedor entra em contato com o corretor do comprador e ele se ele gostou da propriedade, ele faz uma oferta e a gente vai negociar. Intermedia, né? O negócio. Interessante. Mas é interessante que você tenha o seu corretor porque ele trabalha para você. Muito interessante. Não é uma prática aqui, né? Não, aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui, principalmente quando a gente fala de cidades menores, às vezes nem utiliza, sabia? E lá, né? Às vezes a necessidade de ter. Mas lá nos Estados Unidos eu acho super interessante ter o corretor porque é muita coisa. Eu já trabalhei com vários... algumas pessoas pegam licença só para comprar propriedade. Aí ele não sabe o trabalho. Eu já tive muitas situações que eu poderia ter ficado com depósito, que eles às vezes não sabem das datas, não sabem das regras. Então, nós corretores lá, a gente tem regras a cumprir, a gente tem datas a cumprir. E se eu não cumpro com as datas, o meu cliente pode perder o depósito que ele colocou, porque quando a gente põe uma oferta numa casa, a gente tem que colocar um depósito. Que é como se fosse uma entrada, né? Só que não é entrada. Não, é um ainda. depósito. É um depósito. É um cheque calção? Seria? Como que você faz aqui um depósito de confiança? Como que fala? É o cheque calção que a gente chama, calção? né? Não seria bem... se representa como um cheque calção, mas é uma garantia, né? Se você desiste, tem um prazo X que você pode desistir. Mas saiu desse período e você desistiu, você vai perder o seu depósito. A não ser que tenha um motivo, né? Se o banco negar também, aí não, ele não perde o depósito. Então tem uma situação que mas, você assim, não perde o depósito. Mas se você acordou de manhã, eu não quero mais aquela casa, mudei de ideia. Perdeu o depósito. Perdeu. Sim, se saiu fora do período, né? Que você poderia desistir e você simplesmente mudou de ideia. Se for cash, por exemplo, você não está comprando por banco, você está comprando cash. E saiu do período da inspeção, se você desistir, você vai perder o seu depósito. Uma outra coisa que eu queria saber é a respeito ainda sobre o pre-approval. Se isso... Como que é para o corretor, quando ele olha o pre-approval desse comprador, do né? comprador, Se isso, de alguma forma, interfere, mas eu acredito que sim. Mas você vai me falar se interfere ou não. Porque ele pode, às vezes, falar algo e não ser exatamente aquilo, né? Você falou no início. A gente recebe um documento do banco. Mas eu sempre gosto de garantir, eu sempre vou ligar para a companhia de mortgage e vou me certificar
você qualificou esse cliente? Você analisou toda a documentação? Ele tá ok? Eu sempre ainda dou um follow-up para make sure, para ter certeza que o cliente está realmente qualificado. Antes de tirar a minha casa do mercado e daqui 30 dias, não deu certo por causa disso, por causa daquilo. Então, eu gosto de ligar para o mortgage, que a gente chama, né, o banco, e me certificar que está tudo certo, está tudo ok. E se acaso você descobre ele nessa certificação de que ele não falou tudo, como que fica? Mas aí esse processo só durante o processo mesmo. Só. Se eu aceitei o contrato, se eu acertei a oferta, aí eu tô fora, aí eu já saí fora. A corretora que estou vendendo a casa, agora vai ser o comprador e o banco negociando, né, e apresentando toda a documentação necessária, porque aí ele vai começar todo o processo, né, de prova de renda, em que ele trabalha, quantos anos ele trabalha, as dívidas que ele tem, os cartões de crédito, como que está o crédito, aí ele vai começar a analisar tudo isso. Certo. No meu caso, quase todos deram certos. Eu nem consigo lembrar de algum, porque eu tento achar uma solução. Eu tento fazer de alguma forma que as coisas aconteçam. Não me lembro eu tive alguns casos, acho que eu tive um caso que a pessoa não conseguiu porque o ex-marido, o namorado, fez uma dívida no nome dela. Nossa. E isso interferiu na compra e ela tinha que pagar essa dívida e ainda tinha solução. Se ela tivesse concordado em pagar a dívida, a gente ainda conseguiria resolver, porque a gente conseguiria provar que a dívida não era dela e a gente conseguiria dar um jeitinho. Mas ela optou em não pagar a dívida e essa, infelizmente, a gente não conseguiu concluir. Não deu certo. Quando se fala de cotar o seguro antes do closing, é importante? É obrigatório. Então não é importante, é obrigatório. É obrigatório. Antes da venda, antes de concluir o processo todo, para o fechamento, que a gente chama de closing, eu preciso de ter um seguro. Porque o banco, ele quer ter a certeza que ainda mais na Flórida, né? Eu comprei a casa hoje e tem um hurricane semana que vem. E aí? O banco perdeu a casa, né? Então, é obrigatório. O seguro, ele faz parte. O banco exige. Se você tem a propriedade cash, você comprou à vista, dinheiro, é um risco que você... você mesmo corre o risco, né? É um risco seu. Você resolveu assumir que você, se perder, perdeu. Mas aí, você não recomenda, né? Eu não recomendo. Se você compra à vista, né, não quer um seguro completo, porque no caso do financiamento, o banco exige que ele seja bem completo. Só tem um detalhezinho que eu gosto até de frisar, o que a gente chama de enchente, flood. As pessoas não sabem que flood é um seguro separado. Algumas pessoas sabem, claro, porque algumas regiões lá são obrigatórios. E quando é obrigatório, o banco vai exigir. Mas alguns lugares não são obrigatórios e pode acontecer, né? E se caso acontecer e você não tem o que a gente chama de flood insurance, você não tem cobertura. Mas ele seria para cobrir exatamente o quê? Entrou água na casa. Vamos dizer que teve uma chuva assim devastadora que acabou entrando água na sua casa. O seguro normal não... Mesmo o mais completo. Mesmo o mais completo. Não existe nenhum seguro completo que cubra que o flood esteja incluso. O flood é um seguro separado. Então seriam 2 seguros. Se a pessoa... Tem alguns lugares é obrigatório. Se é uma área de risco, o banco exige. Se a pessoa mora em área de risco, o banco exige. Mas se a pessoa, na minha casa, não é uma área de risco. Mas eu tive uma chuva uma vez que o meu carro, que era um SUV, a água veio na metade. Isso aconteceu uma vez em 35 anos. Mas aconteceu. Então, eu não tenho flood. Eu não tenho. Se entrar, o prejuízo é meu. Você optou por isso, Eu né? optei por arriscar. Entendi. E quanto à questão do... A gente falou em outro momento a respeito de apaixonar pela casa, né? Às vezes você olhar uma casa ali que ela custa 1 milhão, mas você tem 500 mil aprovado. Qual que seria, assim... a porcentagem, talvez, de um valor confortável para a pessoa poder comprar a casa? Não existe uma regra. O confortável é o que ele ganha. E não tem uma porcentagem, por exemplo, vamos só para contextualizar.
vamos supor que ele ganha ali, não sei, $10.000 por mês, certo? E a parcela, vamos supor, de uma casa de 1 milhão, eu não tenho nem noção, vou só chutar um valor aqui, 12 mil, aí ele ganha 10, 12 mil. Então, assim, já olhando, a gente já sabe que ele não vai conseguir comprar uma casa de $1 milhão, né? Isso. Mas a gente sabe mais ou menos o valor que daria. Mas o que seria a porcentagem dessa parcela para não se comprometer? Aí teria que olhar realmente os... Então, isso é muito relativo, porque você pode ganhar 200 mil anual e gastar 150. Aí vai ter que olhar. Aí o que o banco vai ver? O banco vai olhar e vai falar assim, mas você sobrou só 50 mil. A sua parcela é 12. Como que você vai comprar propriedade de 1 milhão? Nem que você pode ganhar 200 mil por ano. Porque, na verdade, não é o que você ganha, né? É o que você gasta. Se você ganha 200, 300 mil, mas gasta 200 mil, porque é isso que o banco olha. O banco quer saber o que você ganha e o que você gasta. E se o que está sobrando das suas dívidas é o suficiente para você se qualificar com essa parcela, né? Certo. Então, vamos para outra situação. Ele não vai comprar uma casa de 1 milhão. Ele vai comprar uma casa, e agora eu nem sei de se 500 mil. Vamos colocar menos, colocar uns 300. Uhum. Uma casa de $300 mil, certo? O banco aprova esse valor máximo? Vamos supor que no custo dele... Se você quiser comprar de 50 mil, eu preciso do seu salário e das suas despesas para te qualificar. Ok. Independente de qualquer valor que você queira comprar, eu preciso saber quanto você ganha e quanto você gasta para você se qualificar. Certo. Então, vamos ver, né, uma possibilidade. 10 mil ganhando ali mensalmente, o investidor ou a pessoa que está querendo comprar a casa ganha $10 mil. Ela tem uma despesa fixa, né, de $5 mil comprometidos ali. E ela quer tirar um mortgage de 300 mil. O banco consegue aprovar esses 300 mil para ele? Assim... Olha, vamos ver por cima, né? Essa parte que entra de mortgage, eu brinco assim, cada macaco no seu galho, né? Então, a gente manda para o mortgage, porque tem vários fatores que envolvem hoje, com os juros mais altos, dificulta um pouquinho mais, porque as parcelas vão ficar maiores, né? Uhum. Mas se ele ganha 10 mil, e ele quer comprar uma casa de 300 mil e ele tem uma despesa de 5 e ele está dentro do DTI, que a gente chama de DTI, com 50%. Ele vai conseguir qualificar. 300 mil? Não sei. Uhum. Isso aí a gente vai ter de colocar todos os números de juros, de seguro, porque o seguro muda de cidade para cidade, o imposto muda de cidade para cidade. Só colocando todos esses números para te dar um número final. Ganhando 10 e tendo 5 e sobrando 5, ele vai se qualificar. O banco vai fazer isso, né? E ele vai colocar os números e vai ter um número final. Ele vai conseguir sim. Entendi. O ideal mesmo é fazer a qualificação, né? O básico do básico, que é cuidar ali da questão das finanças mesmo, né? De cartões de crédito, né? Porque os cartões de crédito é muito importante que ele nunca... Para que você consiga uns juros, um crédito melhor, tenta não ultrapassar 30%, né? São fatores que a gente sempre lembra. Não fechar conta, quando uma conta fecha, você perde pontuação, porque você já não vai ter mais aquele score todo mês, né? Uhum. Então, se você tem vários cartões de crédito, não fecha conta. Corta o cartão e faça uma despesinha de $10 por mês só para movimentar, para não fechar o cartão. É interessante fazer isso. Se a pessoa não quer gastar, mas nunca fecha a conta. Deixa a conta lá, faça uma... Como a gente paga várias contas em cartões de crédito, coloca uma dívida em cada cartão e só para ele ter um giro, para todo mês ter um pagamento entrando, né? Mas tenta não fechar nenhuma conta, porque aqui é legal fechar conta, lá não. Tem alguma história, o exemplo de alguém que foi aprovado assim, que você viu, né? Que foi aprovado assim um valor alto e essa pessoa conseguiu pagar ali um valor de parcela mais baixo? E aí, assim, você Como assim? Me explica um pouquinho melhor. Exemplo, você deu uma dica ali, olhando ali a situação, e aí você olhou e falou assim, nossa, se você fizer isso aqui vai abaixar o valor da sua parcela.
Várias vezes. É o que a gente estava comentando, né? Ter a certeza do seguro e do imposto, porque a parcela não muda. Lá nos Estados Unidos, quando você paga uma parcela, se você pagar 2 parcelas anuais a mais, você diminui os anos do mortgage. Se você fez em 30 anos e você conseguir pagar 2 parcelas a mais todo ano, você vai diminuir vários anos. Em vez de 30, você cai para 20 e poucos anos. Isso dá para fazer. Eu tenho um exemplo maravilhoso de quem comprou ano passado. Sim. Ele comprou uma casa ano passado quando os juros ainda estavam meio altos e os preços altíssimos. Se você compra uma casa com preço alto, tenha certeza que é longo prazo, porque em curto prazo você pode perder muito dinheiro. Essa pessoa comprou em 2024, quando o preço estava bem mais alto. E agora está tendo um problema e quer vender a casa. E eu analisei e eu falei, isso não tem como você vender a casa agora. E ele ainda, para completar, ele colocou um painel de painel de eletricidade. Lá eles fazem bastante, né, painel de... Aqui chama placa solar. Placa solar, isso. Então, é mais, vamos dizer, eu não sei qual valor que ele colocou, mas isso costuma ser uns 50 mil. Então, hoje, além que ele comprou propriedade com preço alto, ele adicionou mais 50 mil. Eu falei, é impossível hoje você vender essa casa e você vai ter um prejuízo enorme. O que eu recomendo para você hoje? Ele falou, mas a minha esposa, a gente está divorciando. Eu falei, mas você não, a sua situação hoje, você é um negativo. O que eu aconselho hoje é que você aluga a sua casa. Se der para igualar ou você ter de adicionar um pouquinho, faça. Até o mercado imobiliário começar a reagir e você recuperar pelo menos o que você colocou. Porque hoje, se vender a casa hoje, você vai ter um prejuízo enorme. Vai perder dinheiro. Muito dinheiro. Então, eu disse para ele, hoje eu fui lá, fiz as fotos, coloquei tudo. Quando eu analisei tudo, eu falei assim, hoje não dá. Então, assim, é muito cuidado na hora da compra. Se você compra hoje, quem está comprando hoje, os preços estão menores. Os juros estão altos. Então, na primeira oportunidade que a pessoa tem, eu opto mais pelos preços mais baixos e o juro alto, porque quando os juros baixarem, você vai lá, faz um refinanciamento e baixa a sua parcela. Agora, se você comprou a propriedade em preço mais alto com o juro baixo, é um casamento para o resto da vida, até terminar a parcela, porque não tem muita coisa que dá para se fazer. Tem gente que às vezes faz um refinanciamento. Vai lá, refinancia, né? Mas é como se você começasse a dívida do zero de novo, né? E acaba adicionando juros, né? Então, cada caso um caso, como diz você. Cada caso um caso, mas preços altos, longo prazo. Segue a Ângela, que ela vai postar várias dicas aqui. Vai postar várias dicas lá no Instagram também. E também estou à disposição para quem tiver alguma dúvida. Com certeza, com certeza. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ela vai responder para você. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre algo bem interessante. Que isso daqui vai te ajudar bastante, que é sobre taxa de juros. Então, próximo episódio. Fica combinado assim? Fica. Estamos aqui. Estamos juntas. Então, tá bom. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada por tudo.